E aí, gente, tudo certo? Espero que sim, comigo tá tudo certo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais da minha estratégia de investimentos, né? Que eu postei naquele vídeo passado falando dos meus primeiros 10 mil reais até o ano que vem. Então eu vou falar hoje um pouco mais sobre essa estratégia dos meus investimentos, né? Enfim, como que tá a minha carteira hoje em dia? Tamo com uma carteira que está em queda devido ao quê? Devido aos fundos imobiliários estarem caindo e de algumas ações que eu também comprei estarem caindo, porém outras estão subindo. Atualmente, a minha carteira ela é composta de 3 ações e 2 fundos imobiliários. E lembrando, antes de tudo, que isso não é uma recomendação de investimento. Então, por favor, façam a pesquisa de vocês, vou apenas estar falando para vocês no que eu estou investindo. Enfim, como 3 principais empresas, eu tenho investido na Itaúsa, na Petrobras e na Raizen. A Itaúsa e a Petrobras, principalmente para o prazo de agora, porque a Petrobras vai estar pagando um dividendo de R$ 1,55 para cada cota que você tiver até o mês que vem de dezembro, né? E a Itaúsa, ela também vai dar uma bonificação de a cada 20 cotas que você tiver da ação da Itaúsa, ela vai te estar dando uma cota de brinde, para ter mais cotas circulando pelo mercado de investimentos, né? Ou seja, se você tiver 100 cotas da Itaúsa, você vai ganhar 5 de brinde. E a Ryzen, eu estou aportando nela por conta que ela é uma ação que eu acho que ela pode ter uma boa valorização no futuro, porque é uma ação que mexe com a questão do etanol, né? Ela é uma das principais fabricantes do etanol, de exportadoras do etanol. Só que nos últimos 12 meses ela tem caído pra caramba. Ela tem tido uma queda de 25,5% nos últimos 12 meses. Isso é relativamente bastante, por isso que eu acho que é uma boa hora de estar aportando na Ryzen, justamente porque eu penso que futuramente ela pode estar se valorizando e a gente ganhar, né, com essa valorização dela. E falando agora dos fundos imobiliários, eu já vou explicar o que que é cada, o que que é a ação, como funcionam as ações dos fundos imobiliários de uma maneira um pouco mais simples. Mas os fundos imobiliários eu tenho investido no VCRA11, que é um fiagro muito interessante, porque ele estava pagando geralmente R$ 1 por cota, quando ele estava sendo negociado na casa dos R$ 75, ele estava pagando R$ 1 por cota de dividendos mensais. Só que agora o preço dele caiu, tá nos R$ 66. Então eu acho que ele vai pagar um pouco menos do que R$ 1. Mas não tem problema, é um fundo que eu acho que tem bastante potencial de crescimento também, porque ele mexe com o Fiagro aqui do Brasil, né, o Fundo de Investimento Agrícola. E eu acho que pode ser um bom investimento também para daqui a 5 anos, um prazo um pouco menor do que a Ryzen, por exemplo. E daí falando também do outro que eu tenho, que é o VGI A11, que é um fundo imobiliário e que ele é um meio que a gente fala que é um fundo híbrido. Por quê? Ele mexe tanto com títulos quanto com valores imobiliários. Também faz parte do segmento de Fiagro, mas não atua diretamente no segmento de Fiagro. Como assim, Luiz? Ele é um fundo híbrido, ou seja, ele é uma mistura de fundos de papel e fundos de tijolo, que eu vou explicar mais ou menos daqui a pouquinho para vocês. Tá. Dito isso da minha estratégia de investimento, que são essas ações e esses fundos imobiliários que eu estou mexendo por enquanto, futuramente quero estar colocando na minha carteira também ETFs, né, internacionais, por conta que eu acho que investir no mercado exterior também pode ter seus benefícios a longo prazo e a curto prazo também muito bons. Enfim, então primeiro eu quero falar para vocês o que são de fato as ações e os fundos imobiliários, tá? Primeiro falando das ações. Imagina que você tem uma empresa e essa empresa ela quer crescer, ela vai acabar vendendo pequenas partes delas para as pessoas. É como se dividisse o negócio da empresa em várias pequenas fatias. Aí beleza, você vai comprar uma dessas fatias, que a gente pode chamá-las de ações, e é como se você virasse sócio dessa empresa. Você está com uma porcentagem dessa empresa, você tem. E daí o que acontece? Se a empresa for bem, que significa? Que ela vende mais, cresce mais, lança, sei lá, produtos de sucesso, o valor dessa fatia que você comprou, vamos dizer, porque você compra por R$ 10, ele pode aumentar. Ou seja, pode passar a valer R$ 12. Mas isso também pode diminuir, pode passar a valer 8, por exemplo. Enfim, e você pode ganhar dinheiro com essa valorização, sabe? E além disso, muitas empresas elas pagam dividendos aos acionistas. Ou seja, você pode receber um extra que a gente chama que é o dividendo. Se a empresa lucrar, por lucrar, você pode receber uma parte desses dividendos. Porém, só que nem tudo é garantido. Se a empresa tiver problemas, o valor da ação dela pode cair e, consequentemente, você pode perder dinheiro e pode ser que o dividendo também diminua, o que é o caso que está acontecendo com o fundo, por mais que esteja falando de ações, do fundo imobiliário do VCRA11, eu acho que vai diminuir esse mês, por exemplo, acho que vai vir uns R$ 0,9, né, uns 90 centavos. Eu acho que possa
vir nesse mês, porque caiu bastante, enfim. Só que assim, investir em ações é basicamente isso. Você vai apostar no sucesso da empresa. Ainda eu não gosto dessa palavra de aposta, por quê? Porque aposta, cara, já traz com outro assunto, com outro vídeo que eu quero abordar mais futuramente. Mas enfim, você tem que aceitar que você está correndo um risco e é como se estivesse jogando um jogo. Você vai apostar, não gosto dessa palavra, mas vamos falar apostar, que a empresa vai se dar bem, a empresa vai crescer e você vai comprar essa empresa para virar um sócio dela. Nisso existe todo aquele processo de ações preferenciais, ações ordinárias. Não é isso que eu quero estar abordando no vídeo de hoje. Não quero estar demonstrando detalhadamente o que significa cada coisa. Eu quero que seja uma maneira mais fácil de vocês entenderem. E a outra maneira, né, de investir é os fundos imobiliários, né, que eu também tenho aportado. E a gente chama isso também de FIIs, né? F-I-I-S, né? Os FIIs, enfim. Você prefere chamar do jeito que você quiser. É uma alternativa também diferente das ações para você que gosta de investir em imóveis. Enquanto as ações tem ação de petróleo, tem ação de etanol, mineradora, Copel, de energia, saneamento, Sanepar. Os FIIs, eles têm dois tipos principais. Vou falar três, né? Que são os fundos de tijolo, os FIIs de papel e os híbridos, né? Eu vou estar falando principalmente aqui do de tijolo, porque eu acho que é o principal, né? Que o povo mais ouve falar, enfim. Os FIIs, basicamente, você pode comprar, investir em imóveis, só que sem necessariamente ter que comprar o prédio inteiro ou o apartamento inteiro. Funciona assim. Tem vários investidores, esses investidores eles vão juntar dinheiro e vão comprar imóveis grandes, sei lá, shoppings, balcões, galpões, garagens, escritórios, e esse dinheiro vai ser colocado num fundo. E você pode comprar uma parte desse fundo, que a gente chama de cota. Qual que é a vantagem do fundo imobiliário? É que quando esses imóveis são alugados, quando começa a ter gente alugando, o fundo ele vai pegar esse dinheiro do aluguel e vai dividir ele entre os cotistas, sabe? Ou seja, todo mundo vai ganhar uma parte. Então, você pode receber uma renda todo mês, sem precisar se preocupar com o inquilino, sem precisar ter manutenção ou qualquer outra dor de cabeça que os proprietários de imóveis geralmente tenham, sabe? Ou seja, é uma coisa muito vantajosa. E assim, claro, assim como as ações, vai ter vários riscos, né, obviamente. Exemplo, o imóvel pode ficar vazio, ninguém pode ser que alugue, o imóvel pode se desvalorizar, que é mais difícil de acontecer porque os imóveis tendem a se valorizar com o tempo, mas é um risco, né? Pode acabar que aconteça. Ou o dinheiro que você recebe pode acabar diminuindo, como é o, por exemplo, do VCR ali, que é um fiado que eu acho que esse mês vai vir menor, por conta da queda, né, do fundo, tá um pouco mais barato do que o normal. Mas assim, no geral, é uma forma excelente de você praticar os investimentos nesse setor, né, do mercado imobiliário. Cara, é uma forma muito boa. E eu sempre falo, quanto antes você puder começar a investir, melhor, sabe? Porque antes você pode alcançar um objetivo dos seus sonhos, antes você pode fazer tal viagem, sabe? Para você ter uma vida relativamente mais tranquila. Sabe aquele meme do sou apenas um cara tranquilo? Então, é mais ou menos isso. E assim, o que eu posso falar? Se você acha interessante investir, se você ficou com a curiosidade, o que eu poderia falar? O mais importante, na minha visão, é você entender que tanto as ações quanto os fundos imobiliários, eles permitem que você comece com pouco dinheiro. Ah, eu preciso ter R$ 1.000? Não. Você precisa ter, sei lá, 500? Não. 100? Não. Com R$ 1 é difícil você achar uma ação ou um fundo imobiliário com R$ 1? É um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, da Rising. No dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 29, a cotação atual dela tá em 2,63. Ou seja, com R$ 2,63 você já consegue comprar uma cota da Rising, entendeu? Tipo, uma cota. Então você pode começar com muito pouco dinheiro, sabe? Não precisa ter não precisa ser milionário, não precisa ter tanto dinheiro para investir, sabe? Mas lógico, é fundamental que você estude e você entenda o que está acontecendo com o seu dinheiro. E onde você está colocando ele, principalmente isso. Por isso eu falo, estude. Sei lá, comece por livros. Eu não recomendo muito você ver vídeo que aconselhe investimentos. O que eu sempre gosto de falar é assim, se você quer começar a investir, primeiro você vai em um vídeo que te explique os diferentes tipos de investimentos que existem. Eu não acho interessante você, sei lá, ir no vídeo do Zé Colmeia tal, o Zé Colmeia A, e ele tá falando, não, porque você tem que investir em fundo imobiliário, tem que investir nesse. Não, eu não acho que isso é interessante, sabe? Não acho interessante, porque cada pessoa tem um perfil de investimentos diferentes, e é por isso que eu acho que cada pessoa tem que realizar o próprio estudo e não ir na onda dos outros. Tipo, o Zé Colmeia B postou o vídeo lá, não, compre, sei lá, MX... Nossa, o que eu já ouvi falar desse fundo do MXRF11, de tanta gente, não, compre MXFR11, compre MXFR11. E geralmente os vídeos é muito vago, tipo, tá valorizando, vamos comprar porque tá valorizando e vai pagar dividendo e tal. Eu não acho isso interessante. Por quê?
realize o seu estudo, cara. Se você está entrando no mercado de investimentos agora, eu recomendo, altamente recomendável que você realize estudos sobre. Por quê? Quando você está realizando estudos sobre, você vai conseguir estar entendendo o perfil que você quer começar a aportar e o perfil que você quer começar a investir. Ai, sei lá, tenho 500 reais. Será que investir em fundo imobiliário com 500 reais é a melhor coisa para mim agora? Então, estude. Veja vídeos que vão te mostrar qual que é a diferença real de cada investimento. Ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoeda, que mais tem? Tesouro Direto, CDB, sabe? Eu acho que é interessante você ir atrás para você entender se isso é viável para você no momento, se isso é o que você realmente precisa no momento. E não ir na onda desses gurus da internet que falam: ah, não, compre tal coisa porque vai valorizar, compre isso porque vai valorizar, ah, não sei o que, toma porque tá barato. Não, cara. Estude e veja o que você prefere. Veja vídeos que vão aumentar esse seu repertório de você saber quais são os investimentos, por que o investimento hoje está subindo, por que essa ação hoje está caindo. Ah, o que vai acontecer com essa ação se ela ficou inadimplente, por exemplo? Eu acho interessante vocês estudarem, verem os termos e um site que eu recomendaria vocês para usar, não tô fazendo propaganda nem nada, mas que eu uso e eu acho bem interessante é o Investidor 10. Ele é um site mais simples do que o Status Invest, por exemplo, e eu acho que ele é bem interessante porque ele mostra vários gráficos, várias coisas interessantes para você saber de determinada ação. Eu vou puxar da Ryzen aqui, por exemplo, rapidinho para mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui. Enfim, estamos aqui com a Ryzen, né? Que é aquela ação lá que eu tinha dito para vocês anteriormente, né? Que caiu 25,50%. A gente pode olhar aqui que a Ryzen, vamos colocar aqui por 5 anos. Cara, a Ryzen ela teve uma alta ali de 5 anos de R$ 6,10. E depois daquilo, ó, olha para onde foi a Ryzen. Veio aqui para baixo, custando os seus humildes R$ 2,23. E depois explodiu de novo. Explodiu entre aspas, né? Aumentou 200%, 100%, foi para 100%, né, da ação aumentou. Se era 2, aumentou 100%, foi para R$ 4, né? Aí caiu, subiu e agora tá em queda de novo. Eu confio muito nessa Ryzen, por quê? Porque ela é uma empresa que é muito sólida. Porque por mais que hoje em dia a gente tenha essa questão da transição energética ser tendenciosa para os carros elétricos, etanol, ele, querendo ou não, é menos poluente do que a gasolina direto, né? Do que o petróleo que é refinado em gasolina. Por isso que eu acho muito mais interessante essa valorização da empresa. Ela paga dividendos altos? Não, cara. É 0,01 centavo por cota, sabe? Só que eu confio bastante. A Ryzen, ela querendo ou não, uma empresa que eu creio que possa subir bastante. Ou seja, eu fiz os meus estudos, vi certinho, olhei se a empresa tem histórico de dívida, como é que está a dívida dessa empresa, todo esse gráfico de o PL, receita, preço sobre o valor do patrimônio, margem bruta, tudo você tem que pesquisar e você entender antes de você fazer um aporte em qualquer empresa que seja que for. O vídeo se estendeu um pouco demais, mas em compensação não é porque eu deixei vocês ontem sem vídeo, porque eu tirei um tempinho para fazer algumas coisas minhas. Mas eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, do que eu quis trazer para vocês aqui hoje. E se gostarem, inscreva-se no canal, rapaziada. A gente está conseguindo aumentar nossos inscritos bastante. Ontem, por exemplo, a gente aumentou 4 inscritos, cara. Tô muito feliz com isso. E as visualizações do canal só tendem a aumentar, né? Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Ou, sei lá, com quem vocês acreditam. Se não acreditam em ninguém também, fiquem bem. E até um próximo vídeo, rapaziada. Tchau, mano.